Olá, meu amigo, meu irmão. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E começa agora mais um programa, Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Estamos na 8ª lição, que estaremos estudando dia 25/8, agora, domingo próximo, nas nossas igrejas, E durante essa semana estaremos então com essa pré-aula, fazendo um resumo dessa lição que trata sobre a suprema aspiração do crente. E vamos então ler o texto áureo da nossa lição, que diz: apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse é o texto áureo. E Paulo compreendia bem o quanto, então, os gregos eles valorizavam a performance, tanto física quanto também intelectual. Então, os discursos, as artes, os esportes revelavam para os gregos a própria divindade misturada, então, à alma humana. Então, o vencedor das corridas gregas, eles recebiam uma grinalda de folhas em sinal de divindade. E muitas vezes eles também recebiam um alto valor em dinheiro. E Paulo, então, usando dessa figuração de linguagem, ele faz uma analogia com o grande prêmio dos cristãos. O nosso grande prêmio é a glória da salvação eterna. E a maioria das aspirações, então, do apóstolo Paulo não estavam nesta vida ou em qualquer outro valor terreno, mas no céu, onde ou porque lá está o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na aula de hoje, nós vamos então compreender qual era a verdadeira aspiração do apóstolo Paulo. Vamos também fazer uma análise à maturidade espiritual dos filipenses e conscientizar-nos a respeito da verdadeira aspiração cristã. Então, o primeiro tópico da lição traz-nos a aspiração paulina. E o primeiro, então, subtópico, está escrito da seguinte forma: prossigo para o alvo. Então, o texto áureo, quando olhamos, é o coração da aula de hoje. Quando Paulo diz: apresso-me em direção ao alvo. Outras traduções das Escrituras diz: prossigo para o alvo. Então, apresso-me para o alvo, prossigo-me para o alvo. Então, essa pequena frase, então, é o coração da aula de hoje. E Paulo, então, ele começa dizendo: prossigo. Esta palavra, nós observamos que implica a determinação da parte do apóstolo. Então, um verbo no imperativo. Paulo, então, ele, ao usar esta palavra, nós podemos ver, então, a determinação que Paulo tinha, de prosseguir para o alvo. Então, é uma determinação pessoal, com o sentido de esforço intenso, de não desistir mesmo
enfrentando obstáculos e dificuldades na carreira, né? Então nós observamos, né, e vemos Paulo, né, obstinado, né, ou seja, né, determinado, né, em prosseguir em direção ao alvo. Quando observamos então aqui o textual, logo após esta palavra prossigo, ela vem então precedida, né, da palavra alvo, né, que tem sentido então de uma marca, né, na qual, né, se deve fixar o olhar, né? O olhar então tem que estar fixado para esta marca, ou seja, para este objetivo, né? Entendemos então que Paulo, evidentemente, né, referia-se, né, ao objetivo de uma corrida, né? Paulo então estava falando aqui de uma corrida. Então é como se o corredor, né, acabasse, né, acabasse de virar uma esquina e agora ele pode visualizar, né, o seu objetivo, né, ou seja, o seu alvo, né? Então, nesse caso, o atleta, né, ele dá o melhor de si para conquistar o prêmio, né? Então o atleta ele não vai correr, só por estar participando, né, vamos colocar, de uma maratona, né? Vou fazer aqui minha inscrição só para constar no hall dos inscritos, né? Então o objetivo de todos os corredores, de todos os atletas, é conquistar o prêmio. Então o prêmio foi o que o motivou a correr para vencer, né? Então, os irmãos prestem bem, atenção nesse detalhe. O prêmio, então, foi o que o motivou para correr, né, e para vencer, né? Então, todos os esforços do atleta são em vão se ele não treinou seu corpo e se absteve de tudo que poderia, então, prejudicar suas condições físicas. Então, nós observamos que esta ilustração, né, logo aqui do versículo 14, que é o nosso textual, escrito aqui em Filipenses 13:14, é uma ilustração que tem tudo a ver, né, com a caminhada do cristão. Então, observamos que a nossa caminhada é alcançar os céus, né? Ou seja, o nosso objetivo, né? Então essa ilustração, né, como até já dissemos, ela tem tudo a ver com a nossa caminhada. Partindo agora então para o segundo subtópico desse primeiro tópico, né, diz, né, o sentido então da incompletude de Paulo, né? O versículo 12 da lição diz: não já que a tenho alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Então observamos que Paulo, né, está literalmente dizendo: não julgo havê-lo alcançado. Pois entendia, né, Paulo entendia que não há completude no meio da carreira. É preciso ir até o final, né? O galardão está guardado para o final, mediante a vitória, né? Por isso, quem está nessa caminhada, né, não deve parar no meio do caminho, né? Quem está nessa caminhada não deve, então, acomodar-se à ideia de contentar-se com o que já tem, recebido, com o que já tem conquistado. Estudamos em lições anteriores, logo nas primeiras lições desse trimestre, onde falamos que a salvação ela é dinâmica. Ou seja, em relação à pena do pecado, ela é perfeita e realizada, né? Agora, em relação ao presente, a salvação é progressiva
e requer que o cristão seja fiel até a morte para conquistar o prêmio final. Jesus, ele dirigindo-se a uma das igrejas da Ásia Menor, ele escreve, ou melhor, ele falando com João, João escreveu, e Jesus disse para uma daquelas igrejas, falou assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então a completude está no final da carreira, não está no meio, não está no começo, não está faltando um quarto para a completar, mas está no término. E Paulo, então, ele tinha esse sentimento de incompletude, quando ele diz, olha, não julgo havê-lo conquistado. E logo após, temos o terceiro subtópico que diz o engano da presunção espiritual. Presunção, então, refere-se à ideia de ter alcançado a perfeição e não é mais necessário qualquer outro esforço. Então, isso é uma presunção. É presunção, então, acreditar que a obra da salvação não requer mais nada do crente. Eu não posso pensar dessa forma. Então, voltamos a dizer, voltamos a frisar que tudo que Cristo fez foi perfeito e completo. Agora, quanto ao que temos de fazer, refere-se então à manutenção da obra salvadora. Então, uma coisa não anula a outra. Por isso, o verbo prosseguir implica uma ação contínua e estimula, então, o cristão a lutar pelo prêmio final. Então, com isso, nós fechamos aqui o primeiro tópico da lição, ou seja, o primeiro capítulo. Vamos entrar, então, no segundo capítulo, que trata sobre a maturidade espiritual dos filipenses. Paulo dizendo, somos perfeitos. Então, essa palavra refere-se a homens crescidos, em contraste com as crianças. Ou seja, somos então amadurecidos. Trata-se aqui então de uma maturidade espiritual. É o que nós vamos então ver, começar a entender um pouquinho a partir do segundo subtópico desse segundo capítulo, onde diz: o crente deve andar conforme a maturidade alcançada. É o versículo 16 da nossa lição, que diz: mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Então, o atleta que se recusa a treinar, ele é desqualificado. Assim também, de igual modo, com o atleta que transgride, então, as regras do jogo. Paulo, escrevendo a Timóteo, ali no 2 Timóteo, precisamente, no capítulo 2, versículo 5, Paulo diz, olha, igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, nós observamos que não se trata aqui da opinião do atleta, não se trata aqui, então, da opinião dos espectadores, não cabe aqui a opinião de terceiros, mas está aqui a opinião do regulamento. E falando nisso, Paulo então queria que os filipenses entendessem que a carreira cristã, ou que seja, na carreira cristã, existem
regras para serem obedecidas. Estas regras não foram ditadas por Paulo, essas regras não foram ditadas, pelos profetas, essas regras não sou eu que estou ditando, mas essas regras são regras, do Deus Todo-Poderoso. Foi Ele, que deixou, para que nós observássemos. Essas regras Ele deixou para que nós as cumpramos. Essas regras Ele deixou para que nós, então, observássemos, que cumpríssemos. Então, nós observamos aqui, que essas regras são, então, de Deus e estão na sua palavra. Na carta também de Paulo a Timóteo, Paulo escreveu que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Então, toda essa escritura divinamente inspirada é proveitosa, para redaguir, é proveitosa para corrigir, é proveitosa para instruir em justiça. Então, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, e tem, o seu devido, a sua devida aplicação. Bom, o terceiro, subtópico aqui do capítulo 2 diz: exemplo a ser, imitado. Em nossos tempos modernos, a igreja precisa de bons exemplos. A igreja necessita de exemplos. Então, isto é, de referenciais, aos quais nós possamos imitar. A ousadia de Paulo não tinha, então, qualquer resquício aí de presunção, mas, pelo contrário, havia atitude, de Paulo, um apelo, aos filipenses a fim de que eles o imitassem. Então, Paulo ele diz: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Paulo tinha convicção, de uma vida limpa, com uma conduta que imitava a Cristo. Mais do que isso, do que os seus escritos, Paulo era um exemplo vivo de como viver a vida cristã. Aí deixamos uma pergunta, então, mediante essa pequena reflexão: a quem nós estamos imitando? A quem nós estamos imitando? Nós tornamos a dizer que nesses dias, em nossos tempos modernos, nós, como Igreja de Cristo, nós precisamos, de bons exemplos. Nós precisamos, de referenciais a quem possamos estar imitando. Oxalá que levante-se alguns Paulos que possa dizer: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E o terceiro e último capítulo dessa lição trata sobre a aspiração cristã, hoje, na atualidade. E a atualidade, então, do desejo paulino. Paulo desejava que os filipenses alcançassem o prêmio, que tivesse maturidade cristã ou espiritual, que andasse andando em conformidade, então, com essa maturidade. Essas aspirações, então, de Paulo, são atuais, pois queremos ver cristãos verdadeiramente transformados. Queremos ver crentes verdadeiramente transformados, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, e acima de tudo dando frutos, para a glória de Deus.
Então, essas aspirações de Paulo são atuais, né? São atuais. O verdadeiro cristão deve almejar a maturidade espiritual. Aí logo vem, né, a nossa mente, mas o que vem a ser maturidade espiritual? Será que essa maturidade está vinculada com a idade? Muitos pensam dessa forma. Falam, eu sou mais velho, então eu tenho uma maturidade maior do que você que é mais novo do que eu, né? Então, será que essa maturidade cristã, essa maturidade espiritual está vinculada à idade? Será que ela está vinculada ao intelecto? Só porque eu fiz bacharel em teologia, eu tenho um conhecimento a mais, né? Ou será que ela está vinculada à visão de mundo? Ou será que ela está vinculada à crença? Então, se formos analisar no cerne da palavra, a maturidade nos leva a pensar em algo maduro, em algo pronto, né? Então, se nós pegarmos e fazermos agora uma junção, vamos ver que maturidade cristã é o processo de santificação, o caminho progressivo para a conformidade à imagem de Cristo no crente, né? Então podemos afirmar que a maturidade cristã tem a ver com atitude, a maturidade cristã tem a ver com renúncia, a maturidade cristã tem a ver com compromisso. Olha só, a maturidade cristã tem a ver com reagir positivamente diante das adversidades, né? Como agimos diante da adversidade? Então, essa forma de agir demonstra, né, ou caracteriza a maturidade cristã que temos. E fechando aqui então esse segundo subtópico, né, a maturidade cristã tem a ver de sempre estarmos aptos a crescer e aprender, né? Então, se a nossa posição de estar sempre apto, né, para ouvir os outros, né, para aprendermos, para crescermos, né, isso reflete então a nossa maturidade cristã. E fechando aqui, né, o terceiro subtópico desse terceiro capítulo, é rejeitando a fantasia da falsa vida cristã, né? Então, mesmo que tivesse de morrer, né, isso Paulo, mesmo se ele tivesse que morrer, né, Paulo estava então contente por saber que havia ajudado os filipenses a viverem para Cristo, né? Paulo então tinha o senso do dever cumprido, né? Ele podia dizer, assim, olha, Cristo foi gerado em vós, né? Olha que maravilha. Então, quando você está totalmente comprometido a servir a Cristo, o sacrifício necessário para edificar a fé dos semelhantes lhe faz uma feliz recompensa. Isso é glorioso, né? Isso é maravilhoso, né? Quando olhamos, né, e vemos, né, os nossos irmãos, né, crescendo, né, na graça e no conhecimento de Cristo, e nós ficamos felizes de fazer esse acompanhamento. A pessoa vem e aceita Cristo, você faz o discipulado e ela vai crescendo, dali a pouco ela está sozinha, daí caminhando com seus próprios pés, né, sendo também um pescador
de homens, né? Então nós temos esse senso então do dever cumprido. Quero dizer, né, para todos, né, que estão ligados na nossa programação, que continue, né, acompanhando, pois tem muita bênção vindo por aí, né, muito programa onde creio que irá edificar, né, a tua vida, né, a tua casa, a tua família. Então continue acompanhando-nos, que essa graça do Senhor possa estar, né, sempre, né, sobre a tua vida abundantemente. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo programa, que Jesus possa lhe abençoar abundantemente.